Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras aí que teve uma questão do Abel Ferreira, cumprindo suspensão no Brasileirão, 7 jogos, mas a punição não parou por aí, tem punição também da Conmebol, vou te explicar direitinho sobre isso, também por declaração contra a arbitragem. E vou falar também do Vitor Roque, que está fora da Copa do Mundo. Se ele tinha alguma esperança, ontem foi por água abaixo. Eu vou explicar o que aconteceu. Só posso te dizer que ele vai passar por cirurgia. Eu vou te dizer quanto tempo. Provavelmente ele voltará aos gramados para aí fortalecer o alviverde imponente, né? Mas antes já quero pedir para que você deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e claro, né? Lá no fim você comenta sobre as notícias, o que você achou das notícias aí do Palmeiras. Maravilha? Então vamos lá. Vamos começar pelo Vitor Roque, tá, gente? O Vitor Roque tinha se machucado contra o São Paulo lá atrás, no jogo ainda do Campeonato Paulista, né? E ficou umas partidas fora, depois retornou, voltou num jogo contra o São Paulo, jogou ali alguns minutos, voltou, depois do jogo do São Paulo, participou de mais uma partida contra o Vasco em mais alguns minutos, e depois foi afastado para reforçar ali a região de tornozelo esquerdo, não estava legal ainda, não estava 100% recuperado, e retornou na última partida diante do Atlético Paranaense. Então o torcedor palmeirense ficou feliz, né, com o retorno do Vitor Roque, falou, pô, agora vai, né, o centroavante, o Tigrinho ali costuma fazer muitos gols, faz uma fumaça danada ali na frente, e o torcedor do palmeirense esfregou as mãos, né? Porém, aos 15 minutos do primeiro tempo, Copa do Brasil contra Jacupiense, o Abel resolveu dar minutos a mais para o Vitor Roque para pegar, né, justamente a dinâmica do jogo, né, pegar o tempo de bola, e tal. Ficou um tempo fora, né? É sempre bom pegar o ritmo de jogo. E aí, aos 15 minutos, o Vicente Reis, que é um jogador do Jacuipense, deu uma entrada duríssima no atleta e de imediato ele pediu substituição. Vitor Roque foi substituído, saiu ali muito triste, quase que chorando, né? Já no carrinho da maca. E aí foi para o banco. Na coletiva, o Abel Ferreira, no tempo que ele deu coletiva ali, ele falou que se preocupava um pouco, que o jogador estava demasiadamente triste, né? E quando o jogador está assim, ele foi jogador, já sabe, né? Alguma coisa séria pode ter acontecido. E hoje foi constatado nos exames que ele teve mesmo uma ruptura ali dos ligamentos, né? A sindesmose que fala, né? A região que o Vitor Roque lesionou é um conjunto de ligamentos que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo, né? E ela ajuda no que? Na estabilidade, né? Do local. E aí, com esses ligamentos rompidos, sem chance, tem que operar. O atleta, para voltar em alto nível, tem que operar, não tem jeito. Uma pessoa comum, às vezes, ela vai convivendo ali com a botinha, tudo, e ele depois interliga no próprio músculo, tal, não é a mesma coisa, mas o atleta precisa operar para voltar o mais rápido possível. E quanto tempo normalmente um atleta volta, né? Normalmente 2 meses, gente, 2 meses e meio por aí, a depender do sucesso da cirurgia, da fisioterapia, né? Então, o Vitor Roque está fora da Copa do Mundo, ele que tinha sido convocado já pelo Ancelotti, teve uma chance no seu melhor momento com o Palmeiras, né? Buscava mostrar ritmo de novo, voltar a fazer gols para tentar estar na lista do Ancelotti dia 18 de maio. Por isso também a tristeza do jogador, né? Baseado no que aconteceu, porque quando ele já sentiu a contusão, o jogador ele sabe, né? Ele sente, eu tô fora, complicou, e aí vem aquele baque, né? A realidade bate, fala, caramba, Copa do Mundo ali, né? Mas o Vitor Roque é novo, né? Terá outras oportunidades, certamente. Estará em outras Copas do Mundo, eu acredito nisso, né? Coisas que acontecem, são coisas que acontecem no futebol, né? Infelizmente, o atleta passa por isso, é a realidade de um jogador profissional de futebol. Há outras discussões aí era em relação ao Abel, né? O Abel que sempre fala contra tudo e contra todos, né?
Ele bate aí na imprensa, nas coletivas, e não foi diferente ontem, né? Falou da arbitragem de novo, até elogiou o árbitro, mas a gente sabe que aquele elogio, ao mesmo tempo que criticando arbitragens anteriores, sempre pondo aquela pressão. Falou ali da linha do impedimento da Copa do Brasil 2023 São Paulo, que sumiram as imagens. E ele estava afiado, né? Daquele jeito, Abel Ferreira não tinha dado entrevistas ainda no Brasileirão, que ele já está cumprindo as suspensões, né? Faltam 3 jogos ainda. E aí, quando alguém foi questionado a lei do silêncio para ele, dos seus auxiliares e do Palmeiras, que nas 2 entrevistas do Brasileiro ninguém veio, ele falou: então é o seguinte, está de novo instituída a lei do silêncio, se levantou e foi embora. Eu critiquei isso ontem, porque eu achei um desrespeito com a imprensa, com o torcedor e tal. Alguns amigos do canal entenderam que não, que ele tem que fazer isso mesmo, que eu sou um trouxa, né? Até isso falaram, acontece. Mas, né, a gente está aqui, a gente conversa com amigo do canal de forma honesta, eu não passo pano, né? E como não fui só eu que vi isso daí, né? E isso tem sido acompanhado, o Abel tem tido dificuldades em relação a essas questões de gramado, né? Já são 20 suspensões à beira do gramado com problemas com o STJD. Num jogo lá contra o Júnior Barranquilla, ele falou que o VAR marcou o pênalti contra o Palmeiras e que esse ano o VAR estava funcionando, se referindo que no ano passado, contra o Flamengo, o VAR não funcionou. E eu acho que não funcionou mesmo, né? O Veiga poderia ter ido expulso, o Pulgar do Flamengo poderia ter sido expulso e não funcionou. Mas não funcionou para os dois lados. Mas ele falou no sentido que não funcionou a favor do Palmeiras e que quando é contra funciona. O que fez a Comebol, tá, gente? A Comebol deu ali um aviso, uma advertência ao Abel Ferreira, tá? Dizendo para ele que ele foi punido nessa advertência através do artigo 11, dizendo o seguinte, que se acontecer novamente, ele será punido pelo artigo 27, né? E o artigo 27, ele diz que o treinador pode pegar de 2 a 6 jogos por reincidência, que foi o que aconteceu no Brasileirão, né? Então, quando o pessoal fica bravo comigo que eu falo da reincidência, que eu falo que é um exagero ele levantar ontem da coletiva, esbravejar, né, ser mal educado ali com quem estava ali da imprensa, até com o torcedor que estava em casa, ou o próprio patrocinador que deixa atrás a sua marca, né? Eu fui apedrejado. Mas nem tudo são pedras para o lado do Abel, né? Porque o Abel, neste sábado, completa 2.000 dias de Palmeiras, com 11 títulos, né? Sendo 2 Copas Libertadores, 2 brasileiros. Aí nós temos também uma Copa do Brasil, alguns paulistas, Supercopa aqui do Brasil também, né? Então é um ganhador, é um vencedor, isso é indiscutível, né? O Abel é um vencedor. Quem fala que não gosta do trabalho do Abel no campo é que não conhece de futebol, porque sai jogador, entra jogador e está sempre disputando os títulos lá em cima, né, em alto nível. Ah, é com chutão do goleiro para frente. Não interessa. É o jeito dele de jogar. Ah, às vezes consegue chegar no ataque, pressionar e tomar a bola. É o jeito dele de jogar. É um jeito eficaz, é um jeito vencedor, como ele disse. Às vezes vai perder, às vezes vai ganhar, né? Mas ele mais ganha do que perde. Porém, ele se perde aonde? Nas declarações sobre a arbitragem, nas declarações com a imprensa. Ele chegou a dizer ontem, gente, que tem jornalista que é pago por clube para fazer matéria lá, para ficar perguntando para ele. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque o que ele falou é uma calúnia, ele tem que provar. Se eu estivesse lá, eu ia falar, agora você vai provar, vai falar quem que recebe do clube que eu preciso saber, né? Porque o trabalho aqui tem que ser profissional, assim como o Abel tem que ser profissional, o repórter tem que ser profissional, correto? É assim que eu penso. Então, se tiver repórter recebendo de clube, o único que pode receber de clube é assessor de imprensa. Repórter não. Se tiver, ele tem que ser expulso, mandado embora por justa causa do veículo que paga o salário dele, certo?
Então é isso que eu penso. Veja o que vocês pensam, comente aí se gostaram das informações aí sobre o Vitor Roque, sobre a punição do Abel, né? O Abel, que aliás volta somente dia 16 de maio contra o Cruzeiro, tá, gente? É o jogo que ele volta pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil e na Libertadores, ele continua na beira do campo, porque a punição é somente do brasileiro, tá legal? Valeu, não se esqueça, se gostou, né? Deixa o seu like aí maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Um grande abraço, até mais!